Quem controla a informação controla o futuro. Mas antes da informação existem os dados. Fazer bastante dinheiro com IA não é sobre caixas pretas, é sobre dominar o processo de geração de informação. E é exatamente isso que você vai ver no vídeo de hoje. Você vai entender como transformar dados em informação para a sua LLM e o porquê. Eu vou te mostrar o passo a passo que eu sigo desde a implementação local, desenvolvimento local, a criação da solução na minha máquina, até a automação completa, colocando isso na nuvem, de modo que a gente não fique naquele funciona na minha máquina. Então, bora pro vídeo. Ok, mas antes de começar a entrar na parte técnica, vamos falar um pouquinho aqui sobre a RAG e por que ela está aqui, tá? LLMs têm dados de treinamentos limitados em alguma data. Em algum momento eles param de coletar dados em tempo real, dados do mundo, tá? E treinam LLM. Então, se você perguntar alguma coisa precisamente de hoje e a sua LLM não tiver acesso a uma ferramenta externa para pegar as informações de hoje, o que vai acontecer é que ela tende a alucinar. Ela vai te responder com convicção de que, de fato, algo aconteceu, só que ela, de fato, está inventando. A RAG é um meio de mitigar isso. Tá? Um outro método, uma outra importância da RAG, e principalmente onde tem mais chance de você fazer dinheiro de fato, que é o propósito aqui no final das contas, né? É você oferecer soluções de RAG, seja para a empresa que você trabalha, e você ganhar uma promoção, ou seja, se você é um empresário, ok? Então, você pode pegar um conjunto de dados privados, que a LLM não tem acesso, você vai fazer essa RAG, primeiramente um banco de dados, você vai pegar esses dados todos, vai botar no banco de dados, de maneira que uma LLM consiga consultá-los e dar a resposta baseada nos dados que você forneceu e não nos dados de treinamento apenas, tá bom? Então, essa é a importância da RAG, é disso que a gente está falando aqui. Eu fiz um primeiro vídeo sobre RAG aqui no YouTube, se você não conhece, não viu, te recomendo ir lá. E a motivação dele foi mostrar um processo de RAG de ponta a ponta. E por que eu fiz isso? E por que se chama RAG Pro? Porque a maioria dos vídeos, a maioria não, todos os vídeos que eu vi, na verdade, aqui, eram demonstrações muito simples e triviais que não correspondem ao mundo real. Então, se a gente está aqui para fazer dinheiro, eu queria mostrar para vocês algo como se parece no mundo real, algo como um time de desenvolvimento faz, e não como uma brincadeirinha de fazer RAG, né? A ideia é fazer dinheiro, então eu mostrei algo que se parece com uma RAG do mundo real, beleza? E nesse vídeo de hoje aqui, a gente não vai se preocupar necessariamente com essa RAG, né? São 3 letrinhas com objetivos distintos ali. A gente vai se preocupar aqui com o I, que seria a ingestão, ou mais tecnicamente conhecido como indexação. A gente vai passar pelo processo de criação dessa nossa memória. A gente vai criar um banco de dados passo a passo, bem bonitinho, você vai entender todo o processo a partir de agora, tá? O que acontece aqui? Você está vendo aí minha solução toda e tal. O que acontece aqui? O que a gente vai fazer? A gente vai extrair dados desse repositório aqui, do Agno, tá? A galera tem me perguntado, Ronald, o que você acha do Agno? O que você acha do Agno? Então, vou imaginar que eu queira estudar Agno agora, tá? E eu vou estudar de fato para fazer um vídeo para vocês e dizer o que eu acho. E aí, geralmente, todos esses repositórios têm um docs, ok? E esses docs estão formatados nesse formato de arquivo aqui. Ou estão no formato MDX, ou estão no formato MD. Guarda essa informação aí. E o que a gente vai fazer é pegar esse arquivo com o nosso script, nós vamos botar num banco de dados, tá? E a gente vai usar um scriptzinho Python aqui, localmente na minha máquina. A gente vai pegar esse script Python e vai botar na Vector Store, que seria o banco de dados final, onde nosso agente vai consultar. Aqui, se você não está acostumado com essa figurinha, ela é o símbolo do Postgre. O que significa? Que eu vou rodar um Postgre local, mas lá na nuvem, lá em deploy, eu vou rodar no Supabase, que é o banco de dados que todo mundo ama, tá certo? Então, beleza. O banco de dados não, o serviço, porque o banco de dados continua sendo o Postgre. Tá? E aí, no final, a gente vai rodar teste para ver qual é a melhor estratégia até esse ponto. É assim que o mundo real funciona, tá? É assim que um time de desenvolvimento vai funcionar. Então, você precisa ter ciência onde estão os gargalos, e eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, o porquê que a gente está fazendo isso. Ah, Ronald, mas o caso de uso que eu tenho não é Markdown, é JSON, é uma API, é o que for. Nesse vídeo aqui, para não ficar extenso demais, eu não vou cobrir isso. Mas nesses casos aqui, principalmente nesse framework que eu estou usando,
o desenvolvimento, né, ou esse passo eu chamo de um pré-processamento. E o que você pode fazer? Isso é uma recomendação legal. Você equalizar os seus arquivos antes para um formato único, porque aqui você vai ter vantagens quando você fizer isso aqui na estratégia de gestão que a gente vai falar. Existem diferentes meios para você fazer isso. A Microsoft tem esse pacote aqui chamado Markdown, que converte vários formatos de arquivo em MD, então você pode tentar. Dito isso, bora para o código, né? Vamos ver aqui como é que isso se comporta. Vamos lá. Beleza. Então, o que a gente tem aqui? Como você viu lá no meu diagrama, a gente tem 3 passos fundamentais, né? A gente tem a extração, a gente tem o processamento e a gente tem o evaluator, tá? E cada passo desse tem a sua importância única. A gente vai executar eles aqui e eu vou explicando para vocês o que ele faz, o que ele não faz, como que ele está estruturado, beleza. Então, eu executei aqui na minha máquina. É um script Python bem simples, tá? Onde eu passo a URL de onde eu quero, tá? Pegar o documento. Eu estou falando quantos documentos eu quero pegar e, finalmente, eu estou passando a tabela ao qual eu quero escrever o dado, beleza? É só isso. É só isso que está acontecendo aqui. Se você ver aqui, cara, tem uma coisa chamada plugins, tá? E essa é uma ideia bem comum quando a gente desenvolve frameworks ou software, que você reutiliza o código. Você não faz todo o código ao mesmo tempo, sempre é o mesmo. Você faz uma vez e reusa ele para sempre. E é por isso que eu consigo ser tão efetivo criando solução, ou consigo ser tão rápido, porque várias coisas eu já tenho pré-construídas. Se você está acostumado com N8N, por exemplo, lá tem plugins. Só que lá você tem que esperar alguém fazer um plugin para você e ficar rezando, pelo amor de Deus, o novo plugin se lançou. Aqui você senta e faz o seu plugin rapidamente e reusa para sempre. Então, essa é uma grande vantagem. E, então, hoje em dia, com IA, né, com Vibe Coding, se você fizer isso, documentar bem, cara, tu vai fazer muito mais rápido do que antes, beleza? Então, a gente vai extrair o dado, como a gente fez aqui. Então, dados extraídos, armazenados na tabela staging, parará. Ronald, onde está essa tabela? Essa tabela está local, a gente está rodando aqui local. E eu vou pegar ela aqui agora, tá? Essa aqui é a nossa tabela, vou dar uma atualizada aqui só para você ver. Staging YouTube. E aí está aí. A gente pegou 2 documentos lá da lista, como previsto. E aí você vê que o raw content seria o conteúdo do jeito que ele é no MD, tá? O que a gente faz aqui é armazenar o conteúdo como ele é, beleza? Por que a gente quer fazer isso? Por que a gente quer armazenar o conteúdo do jeito que ele é? Pode ser que os nossos próximos passos falhem, pode ser que a gente tenha uma melhor ideia, pode ser que aconteceu um bug no processamento. Existem várias razões para a gente querer guardar o dado como ele é logo no começo, tá? Então, a gente fez isso. Aqui eu faço uma conversão de conteúdo para MD. E aqui eu tenho alguns metadados falando de onde veio o dado, de onde as coisas vêm, etc, etc. Só para controle interno. E isso aqui é fundamental se você, de fato, está criando algo para fazer dinheiro. Porque, eventualmente, alguma coisa vai sair do trilho e você precisa ter o track total e vamos torcer para que nunca algo saia do trilho. Mas, se pode acontecer, é a sua função como líder ou como desenvolvedor garantir que tenha como mitigar qualquer problema. Então, essa é a função dessa etapa aqui. Então, a gente fez essa etapa, show de bola. Agora, a gente vai fazer os chunks. E enquanto faz o chunk, eu vou explicando para vocês. Deixa eu botar aqui. Botei para rodar. Vocês estão vendo aí que está rodando o Process. Eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Vamos voltar para lá. Chegamos aqui, botamos o nosso arquivo no stage, como você viu. Deixa eu dar um zoom aqui. Como você viu, o staging está aparecendo com isso aqui, beleza? E agora a gente vai botar o nosso arquivo lá na Vector Story. Mais uma vez, a gente está usando o script Python localmente. Você vê que está tudo local. Estou rodando tudo aqui na minha máquina. O que é, afinal, Ronald, uma Vector Story? O que é um vetor? O que é uma semântica? O que é uma busca semântica? O que tudo isso? Se você tem curiosidade de ler sobre, Rocco Pro tem um artigo sobre memória semântica. Você vai lá ler, não te custa nada, né? Então, tá lá. Basicamente é o seguinte, caras. A gente vai pegar o nosso arquivo grandão, você viu lá todo aquele arquivo, e agora a nossa missão é dupla. A primeira, a gente tem que quebrar esse arquivo grandão em arquivos pequenininhos, tá? Em arquivos menores. Por que a gente faz isso? Se você viu lá meu vídeo de contexto,
aquilo tem uma importância enorme. Às vezes você pode pegar um documento muito, muito grande. Vou imaginar que você pegue lá... Cadê meu livro de banco de dados que eu tenho aqui? Um livro grandão, tá? Eu vou imaginar que você pegue aquilo tudo lá e aquilo seja a sua extração. Você não quer, na hora que chamar a sua LLM, por exemplo, quero criar uma tabela, você não quer passar todas as DLLs, você não quer ver como que ele escreve no disco, você só quer saber, de fato, como criar uma tabela. E é exatamente esse o motivo. A gente vai quebrar em chunks para criar valores semânticos mais significativos para a LLM. Isso vai ficar mais claro à medida que a gente andar aqui. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai quebrar em pequenos pedaços, e esses pedaços não são determinados, e é aqui que está o pulo do gato, tá? Vamos ver aqui uma parada. Seguinte, esse aqui é um método de fazer chunking. Esse processo é chamado de chunking. E existem muitos métodos para fazer chunking, tá, caras? Existem diferentes métodos, você pode escrever o seu próprio método, ninguém vai te impedir, ok? E o que eu faço tudo aqui, caras, é chamar cada estratégia dessa, ou cada tipo de estratégia dessa aqui, ok? E falar para ele fazer, tá? E como que essa estratégia é definida? Basicamente, caras, eu só estou usando tudo que o LangChain já fornece, tá? Eu estou usando... cada um desses aqui são funções lá do LangChain e eu só estou fazendo ela ficar genérica a ponto de eu conseguir reutilizá-la toda vez que eu for fazer uma reg, caras. É assim que você ganha velocidade, mais uma vez. É tendo plugins, é tendo coisas reutilizáveis, de modo que você consiga acelerar seu processo. Então, rodamos aqui tudinho, e aqui você vê que ele fez o que tinha que fazer, né, caras? Ele foi lá, ó, e você vê que os chunks são de tamanhos diferentes, curiosamente, né? Então, é exatamente o que a gente quer. A gente quer diferentes perspectivas do dado para a gente poder testar. Beleza? E aí você vê aqui qual foi o tamanho do chunking, parará. E por último, mas não menos importante, agora a gente vai rodar a avaliação, tá, caras? O Evaluator. O Evaluator é bem rapidão, a gente não precisa muito se preocupar. E aqui eu vou mostrar para vocês que eu criei um Evaluator, caras. Eu estou usando no Evaluator... Eu estou usando algumas coisas aqui do arco da velha, tá, caras? Como similaridade de cosseno. Eu estou usando scikit-learn. São coisas da velha guarda, digamos assim, mas que são úteis quando a gente está lidando com vetor. Pelo seguinte, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. O que é um vetor, tá? O que acontece? Deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Vamos imaginar que o nosso texto aqui foi criado os chunks. E de fato foi criado. Vamos lá ver. Os chunks estão aqui. Tá? Esses são os chunks do nosso texto. Vamos ver aqui. Vamos aí, aqui. Ó. Esses são os chunks, tá? Eles foram criados. E se você ver aqui, notar, tiver um olhar mais atento, para cada arquivo, eu tenho diferentes estratégias. Ó. Eu estou no recursive. Se a gente vier aqui descendo para o mesmo arquivo, eu tenho um outro tipo de estratégia e por aí vai. A ideia de transformar aquele texto cru em um vetor é exatamente para extrair significado que a gente consegue manipular matematicamente ou aritmeticamente, tá? E o que acontece? Vamos imaginar que a gente tenha feito aqui uma reg de frutas, verduras e tal, ou palavras em comum. E é basicamente isso que vai acontecer. Por exemplo, futebol tem uma relação pequena com banana, correto? Mas banana tem uma relação grande com maçãs. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora. Percebe que a gente não envolveu o LLM em momento nenhum desse nosso desenvolvimento aqui. E a galera fica afobada, vou fazer meu agente, e OpenAI, e LLM. Cara, tem um trabalhão para tu fazer antes sem nada, bicho. Sem isso aqui, teu agente nunca vai ficar bom, teu agente reg, essa aqui é real. Se você não prestar atenção nisso aqui, se você falar assim, não, eu jogo lá e Deus abençoa... Torço para que Deus abençoe, mas você está girando uma roleta. E a gente é profissional, a gente não quer ficar girando roleta e contando sempre com a sorte. Eventualmente, a gente agradece quando a sorte acontece, né? Mas a gente precisa dominar, porque uma vez que a gente domina, a gente consegue fazer processos que são repetíveis. E esse é o meu objetivo aqui, é te levar a ter sucesso o máximo possível. Se você ainda não entendeu nada do que eu estou falando, lembra do filme Interestelar? Quando o Cooper está lá no multiverso, aquela loucura toda, e ele está tipo numa biblioteca e tem vários lugarzinhos, tá? Para ele entrar. Pensa nisso como o nosso chunking vetorizado, nosso embedding. Ele é como se fosse um array multidimensional que está lendo 3 dimensões aqui, como a gente está vendo nesse gráfico. Ele tem muitas dimensões e ele pode entrar ali. Então, esse array aqui, né, esse vetor é um vetor denso, complexo,
tá? Então, a gente consegue resolver isso com a boa e velha matemática. E nesse caso aqui, o que a gente faz é um cálculo chamado similaridade de cosseno. Se você tiver interesse, recomendo aí. Mas você não precisa saber disso de cabeça, obviamente. Ronald, tem como fazer isso melhor? Tem como fazer melhor sim, caras. Tem técnicas avançadas de construção de Vector Store. A que eu mais gosto aqui é a chamada de Colbert. E finalmente a gente vai e faz o teste aqui, como eu mostrei para vocês. E o teste rodou, tá? E é um teste que eu criei, os critérios são meus, baseados nas minhas experiências e nos meus gostos. Existem testes mais determinísticos, digamos assim, que eu falei lá no outro vídeo, mas esse aqui é o primeiro teste que eu gosto de fazer, então é por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. E no final a gente tem um ranking das estratégias. A gente usou 5 estratégias lá para fazer o chunking, né? Estratégias diferentes. Então vamos imaginar aqui que a gente ficou satisfeito com a nossa a estratégia número 1, que seria a estratégia de Semantic Splitter, que é um tipo de criador de chunking. Então, a partir de agora, a gente usaria ele para prosseguir com a nossa regra. Ok, estamos satisfeitos, vamos botar isso na nuvem. A gente vai fazer o seguinte, a gente salva o arquivo aqui na nossa máquina, igual está aqui, e a gente vai comitar ele. A gente comitou lá no GitHub, tudo certo, então vamos lá. Ele está aqui no GitHub, igual você está vendo aí, tudo certo, beleza? O que a gente vai fazer agora é usar uma ferramenta que eu já apresentei aqui para vocês, chamada Kestra. Com essa ferramenta, a gente automatiza coisas tipo N8N, só que muito melhor. E a gente faz o código Python na nossa máquina, né? Então, eu faço o código lá na minha máquina, subo para o GitHub, por exemplo, e aqui eu crio o flow. Eu posso criar aqui manualmente, né? Aqui no visual, se eu quiser, tá? Ou eu posso simplesmente usar aqui o YAML, tá? Hoje em dia eu uso muito mais o YAML, tá? Mas quando eu estava começando, eu usava muito essa parte visual aqui para criar as caixinhas e tal. Mas é basicamente o seguinte, ó, cara, chama esse script, depois chama esse script, depois chama esse script, num momento do dia determinado. É isso que está acontecendo aqui. E se você notar, eu tenho algumas variáveis de ambiente. No começo lá, a gente estava rodando todos esses caras aqui usando a variável de ambiente local, que era para escrever no meu banco de dados local. Só que agora eu não quero escrever no meu banco de dados local, né? Eu quero escrever no banco de dados na cloud. E tudo que eu tenho que fazer aqui é passar a variável de ambiente, como a gente faz ali no .env. E se você notar aqui do meu lado, todos os arquivos do meu desenvolvimento estão aqui, exatamente aqui. Então, a gente consegue ver esses caras aqui também, que é exatamente o que a gente está usando aqui. Ah, Ronald, como que gerencia a dependência no nosso script? Como ele sabe qual pacote tem que instalar? A gente declara aqui, muito convenientemente. É bem legal. Sinceramente, é bem legal. Tá? Beleza? Show de bola. Tá aqui, tudo no lugar. Eu já executei, porque vai demorar um pouquinho, mas a gente vai ver os logos das execuções, tá, caras? Vamos lá. Ele executou e ele vai ficar exatamente assim. Você vê que demorou bastante para processar aqui, né? Demora mais ou menos 1 minuto e demorou 3 minutos total, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês, na verdade, aqui na topologia fica mais legal. A gente consegue ver aqui tudo o que acontece, né? Passo a passo, dentro do Kestra. A gente consegue ver as saídas em geral. E se você lembra aqui na saída, aqui no final, ficou esse coisa horrível aqui, né? Isso aqui tem um propósito aqui dentro do Kestra, tá? O que a gente vai fazer? A gente vem aqui em Outputs, tá? A gente vem aqui em Evaluate. E a gente vai ver aqui qual é a melhor estratégia. O que acontece? Quando a gente usa o Kestra, a gente pode ir passando variável ou arquivo de um arquivo, por exemplo, .jpeg, sei lá, de um script para o outro. E a gente também pode passar variáveis. Essas variáveis no final aqui, que são esses caras aqui, a gente, por exemplo, poderia mandar por e-mail. A gente poderia mandar um alerta. Aqui eu uso o Slack. Então, muitos processos que eu tenho automatizados, no final ele processa tudo e me manda um alerta. E principalmente quando eu tenho um erro, né? Quando eu tenho um erro, eu não fico esperando o cliente me avisar que teve erro, que não está funcionando. A gente faz de maneira proativa. E é assim, caras, é assim que a gente constrói soluções profissionais. Eu já rodei aqui, então a gente vai lá no nosso bom e velho Supabase. Deixa eu só ver qual é o nome da tabela aqui final. E a gente vai ver os dados lá, tá, caras? Vamos lá. A gente vai ver aqui o dado apresentável na nossa tabela final e pronto. E aí tá, você tem todas aí, tem a estratégia, tem o chunk, né, que são a representação pequena do texto, e a gente tem o embedding do chunk processado. A partir daqui, a gente pode adotar uma dessas estratégias como a vencedora e passar a desenvolver, de fato, o retrieval e a geração aumentada. E aí você pode vir lá no meu outro vídeo de reg e ver como você pode fazer isso, e implementar teste e fazer tudo de maneira
consistente ou de modo que você domine o dado que você está trabalhando. Se você não se importa em lidar com dado, eu tenho uma má notícia para você. Provavelmente as suas soluções serão ruins. E por que você deveria se importar com dado? LLM é um material maravilhoso, mas ele é um material sensível. Eu falei aqui de engenharia de contexto, é o que eu falo no canal, indiretamente o tempo inteiro. E esse é o único jeito, de fato, de você, em um processo não determinístico, que é quando você pede para a LLM fazer alguma coisa para você, esse é um dos melhores jeitos de controlar o output, ok? Dando o dado relevante no momento relevante. E você faz isso se você for mestre em transformar dados em informação. Beleza? Show de bola? Esse era o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido. Espero que você tenha aprendido algo aqui, que algo tenha sido útil para você, que isso te ajude aí no que tu faz. Se tu tem empresa, se tu quer fazer uma startup, se você trabalha para alguém. Ao contrário do que as pessoas falam, hoje eu empreendo, tá? Mas eu acredito que não tem nenhum problema de você trabalhar para alguém. Tudo é momento da vida, tudo é objetivo de cada um. Você pode fazer bastante dinheiro trabalhando para alguém. Eu fiz bastante dinheiro trabalhando para as pessoas, ok? Obviamente, você vai ter que se destacar, você vai ter que ficar bom, e é exatamente o que eu tento te ajudar aqui para cortar o caminho. Você está na comunidade, você pode baixar o código todo, e eu vou fazer uma aula explicando esse tipo de projeto aqui, tanto do ponto de vista de desenvolvimento de software, né? Então, eu vou entrar ali como engenheiro de software e vou falar das abordagens que você pode ter a partir desse projeto, tá? E eu também vou abordar do ponto de vista de gerente de projeto, tá? Ou, sei lá, empresário. E aí você vai entender onde você deveria tomar cuidado, tá? Quanto tempo isso vai demorar? Quanto isso vai me custar? Qual é o custo real de criar uma solução assim? É só assim que você vai ganhar dinheiro, cara. Tem muita galera querendo empreender em IA, acreditando que vai botar R$1 e vai receber 1.000, sem saber onde está botando esse R$1, cara. O maior risco que você pode correr é não saber onde você está botando teu dinheiro ou teu tempo. Então, considere aprofundar seu conhecimento. Você vê que, assim, não é... Aqui no vídeo, né? Eu não entrei num conhecimento técnico explícito. E se você pretende fazer negócio com IA, tua alternativa é dominar isso aqui, pelo menos na teoria. Saber de A a Z o que está acontecendo, qual é o processo, qual é o custo, quantas pessoas você precisa no seu time. Porque o que acontece é o seguinte, caras. Muitos líderes de IA, ou que querem ser líderes de IA e que não tem nada a ver com a área e não tem nenhum problema, você pode aprender ao longo do tempo. Eles pegam, montam um time e sobrecarregam uma pessoa lá que fica tomando chicotada, tentando resolver tudo, porque o líder acredita que o liderado vai fazer tudo de maneira mágica, como ele viu um cara lá no YouTube, beleza? Então, eu estou aqui para equalizar essa questão e trazer um pouco de realidade para o mercado, porque já chegou a hora, caras. O tempo está passando, a indústria está evoluindo e quem quer liderar o futuro precisa acordar. Quem quer ficar na brincadeirinha do fique rico apertando um botão, enfim, pode ficar aí, porque eu e uma galera estamos movendo para frente. Beleza? Show de bola? Se você tem interesse na comunidade, dia 11/8 eu vou abrir novamente a inscrição. Lá é um lugar muito legal, que eu tenho orgulho, de fato, de fazer parte, porque foi uma ideia aqui de vocês, cara. Foi uma ideia aqui que veio de vocês, me assistindo aqui, acaba que eu criei, me dá um trabalhão manter, mas, ao mesmo tempo, tem sido muito satisfatório. Beleza? Então, tamo junto, até a próxima.